Bem-vindos, queridos amigos, a este momento especial de oração. Dia dos Santos Inocentes. História, significado e reflexão. Imagine um mundo onde a inocência é brutalmente interrompida. Um mundo onde o riso das crianças se apaga em um instante e a esperança é substituída por um silêncio ensurdecedor. Hoje, vamos mergulhar em uma história comovente e reflexiva, que nos convida a lembrar e a reflexão sobre aqueles que nunca tiveram a chance de crescer. Hoje falamos sobre o Dia dos Santos Inocentes. Prepare-se para uma jornada pela história, pela fé e pela memória daqueles que representam a pureza em sua forma mais vulnerável. Nenhuma dor perturba e põe à dura prova nossa sensibilidade humana e nossa fé, tanto quanto a dor de um inocente humanamente insustentável. A Sagrada Escritura e a fé da Igreja, contudo, nos garantem que nenhuma lágrima é derramada sem que tenha um valor inestimável aos olhos de Deus. Foi tão precioso o sangue dos inocentes, mandados matar na Judéia pela loucura egoísta de Herodes, e tão forte o grito das lágrimas de suas mães e de seus pais que hoje celebramos aquelas vítimas inocentes com os gloriosos títulos de santidade e do martírio. Os inocentes foram mortos por Herodes, o Ascalonita. A Sagrada Escritura menciona 3 Herodes que se tornaram célebres por sua infame crueldade. O primeiro foi Herodes, o Ascalonita, sob cujo reinado nasceu o Senhor, e pelo qual foram massacradas as crianças. O segundo foi Herodes Antipas, que mandou cortar a cabeça de João Batista. O terceiro foi Herodes Agripa, que matou Tiago e prendeu Pedro. Somente a monstruosidade de uma mente assassina, cruel e desumana, poderia conceber o plano executado pelo sanguinário rei Herodes. Eliminar todos os meninos nascidos no mesmo período do nascimento de Jesus, para evitar que vivesse o rei dos judeus. Pois foi isso que esse tirano arquitetou e fez. Impossível calcular o número de crianças arrancadas dos braços maternos e depois trucidadas. Todos esses pequeninos se tornaram os santos inocentes, cultuados e venerados pelo povo de Deus. Eles tiveram seu sangue derramado em nome de Cristo, sem nem mesmo poderem confessar sua crença. Quem narrou para a história foi o apóstolo Mateus em seu evangelho. Os reis magos procuraram Herodes, perguntando onde poderiam encontrar o recém-nascido, rei dos judeus, para saudá-lo. O rei consultou então os sacerdotes e sábios do reino, obtendo a resposta de que ele teria nascido em Belém de Judá, Palestina. Herodes, fingindo apoiar os magos em sua missão, pediu-lhes que, depois de encontrarem o tal rei dos judeus, voltassem e lhe dessem notícias, confirmando o fato e o local onde poderia ser encontrado, pois também queria adorá-lo. Claro que os reis do Oriente não traíram Jesus. Depois de visitá-lo na manjedoura, um anjo os visitou em sonho, avisando que o menino Deus corria perigo de vida e que deveriam voltar para suas terras por outro caminho. O encontro com o rei Herodes devia ser evitado. Eles ouviram e obedeceram, mas o tirano, ao perceber que havia sido enganado, decretou a morte de todos os meninos com menos de 2 anos de idade nascidos na região. O decreto foi executado à risca pelos soldados do seu exército. Herodes, consumido pelo medo e pela paranoia, viu na inocência uma ameaça ao seu poder. Mas, em sua tentativa de destruição, o que não compreendia, ele nos deixou um legado de dor e reflexão. A festa aos Santos Inocentes acontece desde o século IV. O culto foi confirmado pelo Papa Pio V, agora santo, para marcar o cumprimento de uma das mais antigas profecias, revelada pelo profeta Jeremias, a de que Raquel choraria a morte de seus filhos quando o Messias chegasse. Esses pequeninos inocentes de tenra idade, de alma pura, escreveram a primeira página do álbum de ouro.
dos mártires cristãos e mereceram a glória eterna, segundo a promessa de Jesus. A Igreja preferiu indicar a festa dos Santos Inocentes para o dia 28 de dezembro, por ser uma data próxima à Natividade de Jesus, uma vez que tudo aconteceu após a visita dos Reis Magos. A escolha foi proposital, pois quis que os santinhos inocentes alegrassem com sua presença a manjedoura do menino Jesus. A celebração da festa dos Santos Inocentes, que recordamos tão próximo ao do nascimento de nosso Salvador, de maneira muito eloquente, reflete exatamente sobre a vida de quem recusa Jesus e sobre a vida de quem o acolhe. Herodes não se une nem aos pastores, nem aos magos a procurar Jesus e alegrar-se pelo seu nascimento. Permanece nas trevas do próprio coração e opera a destruição. A morte dos inocentes, decretada por Herodes, revela a maldade do pecador, que semeia ódio e morte, enquanto o amor do justo e inocente como Jesus produz frutos de vida e de salvação. O caminho de nossa vida é sempre acompanhado por luz e pelas trevas, cuja fonte pode ser externa, como a pandemia ou guerras, ou interna, como a maldade humana. Herodes vive e morre na obscuridade, sem jamais ver a verdadeira luz. Maria e José realizam a vontade de Deus, acolhida com muita generosidade, e a realizam. Jesus é a luz que vem ao mundo e ilumina a vida de todos os que estão dispostos a acolhê-lo, ao ponto de chegar também a nós, para fazer-nos escolher a Ele e caminhar na luz ou fazer-nos vencer as trevas. O Dia dos Santos Inocentes é mais do que uma lembrança de tragédia. Ele se transformou em um dia de reflexão e, paradoxalmente, de alegria e brincadeira. Em muitos países, como Espanha e alguns da América Latina, a data é marcada por trotes e brincadeiras semelhantes ao Dia da Mentira. Mas, por trás das risadas, há um convite ao pensamento crítico. Será que percebemos como a inocência ainda é ameaçada nos tempos modernos? Crianças em situações de vulnerabilidade ao redor do mundo nos lembram que a luta pela proteção da inocência continua. Hoje, enquanto lembramos os santos inocentes, somos chamados a agir. A proteger aqueles que não podem se proteger, a dar voz aos que não são ouvidos, e a transformar dor em amor, medo em esperança. Que estes dados nos inspiram a ser protetores da inocência, a valorizar cada risada, cada sonho e cada vida. Porque cada criança perdida é uma história que não foi contada e cada vida salva é um futuro que se abre em possibilidades infinitas. Oração. Por intercessão dos santos inocentes, pedimos ao Senhor para que nos dê sempre a força de libertar-nos de nosso egoísmo e a coragem para ver em cada ser humano um irmão a ser amado e não uma ameaça a temer. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de memória e reflexão. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se para mais histórias que inspiram e educam. E lembre-se, a verdadeira mudança começa em cada um de nós. Fique com Deus. Obrigado.